Olá pessoal, então nós voltamos aqui, né, falar agora sobre os princípios básicos da experimentação, né? Então a gente viu no vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre alguns conceitos importantes, né, como unidade experimental, o que é um tratamento, o que são os fatores, né, o que é um delineamento experimental, a variação ao acaso que nós temos que ter cuidado, né? E agora a gente precisa pensar nos princípios básicos. Então, como eu falei no vídeo anterior, né, a ideia da experimentação nasceu por volta ali de 1920, né, um pouco antes, um pouco depois ali, por um geneticista, né, que acabou se tornando um dos principais estatísticos, chamado Sir Ronald Fisher. E ele foi trabalhar, né, numa estação agronômica lá na Inglaterra e acabou desenvolvendo, então, os princípios básicos para uma experimentação, né, para uma experimentação de forma controlada, né? Então, muitas questões aí dentro dos experimentos, né, na verdade, seguem esses princípios básicos, muitas vezes até as pessoas sem saberem, né? Então, um primeiro princípio básico, clássico, é a repetição, né? Ou seja, a repetição consiste no quê? Consiste em ter várias unidades, então, experimentais na quais, né, com o mesmo tratamento, né? Então, lembra que o tratamento é aquele fator, pode ser os níveis de um fator, né, que a gente está querendo estudar, por exemplo, temperatura, tenho várias temperaturas, ou pode ser a combinação dos níveis dos fatores, não é? Então, a ideia é que você tenha várias unidades experimentais para o mesmo tratamento, né? Para o mesmo, lá vamos dizer, nível do fator que você está trabalhando, né? E por quê? Porque é só assim, pessoal, que a gente vai conseguir avaliar o erro experimental que acontece, né? Ou seja, o efeito dos possíveis, o efeito que é provocado aí pelos possíveis fatores que estão agindo no experimento, né? Porque imagina o seguinte, imagina que você tem lá um único corpo de prova, né? Você não vai repetir isso, né? E você aplica lá um determinado tratamento, algo que você queira comparar. Por exemplo, esse corpo de prova vai ser constituído de um certo aditivo, certo? E aí você vai avaliar a resistência dele. Vamos supor que a resistência deu, vamos supor lá, não sei, vou chutar aqui, ó, 200. Aí o que você vai se perguntar? Então quer dizer que toda vez que eu usar esse tratamento, ou seja, esse aditivo, a resposta que eu vou ter para resistência, né, a partir ali daquele corpo de prova, é 200? A gente não pode falar isso, né? A gente não sabe. Talvez seja, talvez não seja, talvez seja um pouco mais, talvez seja um pouco a menos. O que garante que esse valor aí vai ser representativo para toda vez que a gente conduzir aí o estudo com um único corpo de prova, né? Então a gente não tem o erro experimental que acaba aparecendo, né? Ou seja, a variação que acaba aparecendo para o mesmo tratamento, né? Ou seja, para aquele mesmo nível de um fator que a gente está trabalhando, né? Então a ideia é você repetir, né, várias vezes, né? Então quando você faz essa repetição, a gente consegue ter, então, por exemplo, ó, eu vou repetir, então eu vou aplicar, vamos supor, vamos supor, 5, eu vou aplicar para 5 corpos de prova, né, esse mesmo aditivo, né? Então você vai ter as respostas a isso, então um vai ser 200, outro é 220, outro é 180, outro é 240, outro é 160, então você tem uma variação, né? Então aí você consegue ter uma ideia maior de qual é o erro experimental que está ocorrendo, tá? Então é por isso que é necessário ter repetição. Você não consegue tomar decisão com base numa única unidade experimental, porque, né, e é por isso justamente que como você tem esses erros, né, em geral esses erros não são tão grandes, né? Claro que pode ser, pode, mas em geral não. E aí o que você faz? Você tenta estudar a média, né? Então por isso que nós comparamos, por exemplo, uma resistência média associada a um tratamento da resistência média associada a outro tratamento, né? Então a gente toma uma informação daquela, vamos dizer, da amostra que é representada pelo tratamento 1, por exemplo,
né? Então aqui tem um esqueminha simples para vocês visualizarem, né? Vamos supor que a gente tenha 2 tratamentos, né? Então aqui pode ser 2 níveis de um mesmo fator, tá? E aí nós temos repetições, eu tenho que repetir, então tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 repetições do tratamento A, 5 repetições para o tratamento B, ou seja, então eu vou ter aqui no meu experimento, ó, né, quantas unidades experimentais. Então observem que as repetições, né, junto com o número de tratamentos, me dá então a quantidade de unidades experimentais que nós vamos ter no nosso experimento, né? Então eu vou ter aqui, por exemplo, ó, se eu tenho 5 de um e 5 de outro, a gente vai ter 10 unidades experimentais. Então eu tenho um N, né, um tamanho de amostra total igual a 10, só que cada tratamento com 5. Né? Então a gente está repetindo. Então para cada um desses a gente vai ter um valor. E esse valor aqui a gente pode tirar uma média desse e outra média desse e comparar essas médias, por exemplo. Né? É claro que uma coisa que se pode perguntar é qual é um tamanho ideal, né, do N. Isso varia, por exemplo, de estudo para estudo. É claro que estudos experimentais, a gente às vezes não precisa de tamanhos, de repetições muito amplas, a gente não precisa ter muitas repetições, né? Por quê? Porque a gente já pressupõe que muitos dos fatores estão controlados, as unidades experimentais são homogêneas em geral, né? Ou a gente tem que tentar deixá-las mais homogênea possível, né? Então a gente não precisa talvez ter um número, um N tão grande quanto é o caso das pesquisas observacionais, né? Em que você tem uma variação muito alta de um indivíduo para outro, né? Então, que é totalmente diferente. Então aí para a gente ter validação, a gente precisa de um tamanho amostral maior, tá? Então isso vai depender de cada estudo em particular, né? Qual que seria um N ideal, né? É claro que mais do que 3 é necessariamente obrigatório você ter, né? Se você repetir só 2 vezes é muito pouco, né? Pelo menos 3 ou mais você precisaria ter, tá? Então esse é o primeiro princípio básico, pessoal. Todo experimento tem que necessariamente ter repetição. O segundo é o que a gente chama aí de casualização, né? Ou aleatorização, né? Então esse é um termo que foi traduzido do inglês, né? Que que a gente pode dizer como randomized, né? Que seria causalizado, né? Ou aleatorizado, tá? É uma ideia também desenvolvida lá por Fisher, né? Que indica o seguinte, né? Que tenta dar uma validade no nosso estudo experimental, né? Porque a questão é a seguinte, pessoal, vamos voltar aqui, ó. Tudo bem, nós temos repetições. Agora sim, vamos pensar que esse quadrado representa, então, a nossa primeira unidade experimental, esse o segundo, terceira e assim sucessivamente. Eu posso perguntar, por que o aditivo A, né, ele vai ser aplicado aqui justamente né, nessa primeira unidade experimental? Por que não foi aplicado aqui? Né? Então assim, nós vamos aplicá-lo aí porque, sei lá, eu vou chegar aqui, vou aplicar e pronto, né? Não, a gente não pode, a gente tem que ter um critério, né? Então, se você chega e aplica, né, nessa fileira e depois nessa fileira, a gente pode estar cometendo um erro, né? A gente pode estar fazendo com que os nossos dados lá na frente fiquem enviesados, né? Por quê? Porque isso foi feito, sim, vamos dizer que a gente escolheu, né, para qual tratamento iria para a nossa unidade experimental. E isso pode ser muito complicado, né? Isso pode estar acontecendo aí um viés, né? Então, a ideia não é fazer escolha, né? É só lembrar que escolha é diferente de algo que seja aleatório, né? Escolha é você apontar o dedo e escolher, né? Mesmo que você não conheça a pessoa. Vamos pensar numa sala. Imagina que eu entro na sala de aula e vou escolhendo. Ó, o primeiro aqui, é a primeira vez que eu vejo a turma. Você lá no fundo, vem aqui para frente. Você no canto direito, você no canto esquerdo, você aqui na frente. Isso não é ser aleatório. Isso é escolha, porque intrinsecamente, não sei nem porquê, eu estou apontando para esse, para esse, para esse. Ser aleatório é ser imparcial. O que significa isso? É sortear. Então, a melhor forma de você ser imparcial dentro de um procedimento experimental é você sortear. Porque quando você sorteia, você dá a cada um
desses tratamentos, né, você dá a cada tratamento a mesma chance de ele ocupar uma posição no experimento, ou seja, ocupar aquela determinada unidade experimental, né? Então, justamente esse é o papel da aleatorização, ou seja, ele consiste então em alocar os nossos tratamentos nas unidades experimentais de forma aleatória, ou seja, qual seria uma forma mais interessante para fazer isso? Por meio de um sorteio, né? Ou seja, dar então a cada tratamento a mesma probabilidade de ocupar ou de ser designado a uma determinada unidade experimental, tá? Então, o primeiro e o segundo, né, tem que ser totalmente... a primeira e a segunda, o princípio da experimentação, ocorre em todo o experimento. Todo experimento deveria ter isso, né? Digo deveria porque muitos às vezes não têm, né? Pode ser por desconhecimento ou não, tá? E aí a gente pode estar cometendo algum erro, né? Por exemplo, né, imagina que nós estamos trabalhando aqui, vamos pensar algum exemplo na agronomia para ser do engenheiro agronômico, para ser mais específico, né? Imagina que nós temos, então, essa situação aqui. Aqui, cada quadrado vai representar uma planta que está aqui dentro, né? Então, nós temos 10 plantas e vamos supor que o meu tratamento A, né, é um adubo A, um adubo B. Então, o adubo é o meu fator, né, que eu vou verificar na variação aí, vamos supor, das alturas aí dessas plantas. E aí eu distribuo dessa maneira sem sortear. Vamos supor que se isso estiver acontecendo num solo, né, pode ser que essa parte do solo, né, seja... vamos pensar o seguinte, pessoal, não vamos pensar em solo, vamos pensar no Sol. Imagina que o Sol, em determinada posição, ele pega muito mais nesses 5 aqui quadrados, né, ou seja, nessas 5 plantas, do que nessas outras aqui de baixo. Ou seja, o Sol é um fator externo, né, um fator que a gente não está controlando ali, né, mas ele pode estar afetando o quê? No resultado final, porque a planta vai tomar mais sol e, consequentemente, isso pode fazer com que ela se desenvolva mais do que as plantas que estão aqui embaixo. E aí, como que você vai conseguir, então, diferenciar essa situação? Porque aí acaba acontecendo, né, acaba um confundimento, né? Ou seja, será que você pode começar a se perguntar, será que realmente a planta ela se desenvolveu por causa do adubo A, ou ela se desenvolveu adubo A mais um efeito do sol, né? Então a gente não tem como responder, tá? Então esse é o interesse da gente casualizar, é a gente tentar deixar isso de forma mais imparcial, tá? Então aqui tem um esqueminha também que nós colocamos, né? Então se nós temos 2 tratamentos A e B, então aqui está a ideia de repetições mais casualização, ou seja, aqui está tudo sorteado, tá? Está mais misturado aí, né? Um terceiro, pessoal, que é o controle local, ou blocos. Blocos é algo também que vem lá da agronomia, né? Ele já é um terceiro fator que ele não é obrigatório para todos os experimentos, tá? Porque quando que a gente vai utilizar o controle local, ou os blocos? Quando existir, então, um fator de heterogeneidade, né? Então eu posso ter um fator de heterogeneidade nas minhas unidades experimentais, né? Por exemplo, os corpos de provas vêm em diferentes lotes, né? Ou os corpos de provas, eles são constituídos de diferentes materiais, né? Eu tenho, por exemplo, 5 que são de um certo tipo de material, um outro que é de outro material, né? Tudo isso pode afetar, né? Ou se você está pensando lá em animais, por exemplo, os animais são do sexo masculino, feminino, né? Ou são diferentes raças, tudo isso pode afetar. Ou o solo tem diferentes níveis de fertilidade, né? Isso afeta como talvez a planta vai se desenvolver, né? Então, não só nas unidades experimentais, mas às vezes na área experimental, né? Na onde você está realizando o seu experimento. Então, é claro que em experimentos em laboratório, tudo é mais controlado e, em geral, o controle local ele não é utilizado, tá? Às vezes pode ser também utilizado, depende da situação, tá, pessoal? Mas quando você existe um fator de heterogeneidade, seja esse na sua área experimental, né, que seja o solo, seja o local que você vai fazer, né, ou seja nas unidades experimentais, como
a raça dos animais, o sexo ou as unidades experimentais aí em diferentes lotes, em que cada lote é proveniente de um certo tipo de material que ela é constituída, né? Isso pode afetar a nossa resposta de alguma maneira. Então a gente tem que realizar esse controle local. Nesse caso, pessoal, né, como que ficaria, né? Então um exemplo é o seguinte, que os corpos de prova aí, eles são provenientes de lotes diferentes que são constituídos de materiais diferentes. Então a gente pode pensar o quê? Que cada lote seria como um bloco, tá? Cada lote seria como um bloco, e aí nós faremos o sorteio dos tratamentos dentro de cada bloco, né? Ou seja, dentro de cada lote. Porque cada lote eu tenho lá 5 unidades experimentais. Então eu posso sortear, por exemplo, 5 tratamentos, cada um para esses 5 lá dentro, né? Não vai ser agora para todo mundo, né? O experimento não vai ser sorteado para, não é todas as unidades, eu não vou sortear todos os tratamentos para todas as unidades experimentais. Não, eu vou sortear os tratamentos para as unidades experimentais dentro de cada lote, ou dentro de cada bloco. Então, observem que tem uma diferença muito grande de você sortear para todo mundo do que você sortear para aqueles que estão ali dentro, né? Você vai ter um número de unidades experimentais menores, logo a sua probabilidade também vai ser alterada, né? Então aqui tem um exemplo, né, meio, vamos dizer assim, um exemplo, eu tenho um exemplo aqui visual, né? Então vamos supor que eu tenho 2 tratamentos só, e aqui eu tenho um fator de heterogeneidade, né, nesse meu desenho aqui, tá? Então eu vou constituir, então aqui, ó, tá as setinhas, né? Esse aqui vai ser meu bloco 1, meu bloco 2, meu bloco 3, 4 e 5, tá? Então a forma de constituir blocos aí depende de cada caso, tá, pessoal? Quando a gente for estudar esse planejamento, né, esse delineamento, eu vou tentar especificar mais quais situações a gente pode estar usando o controle local, ok? Então, o que a gente tem? O sorteio, então, é feito aqui dentro. Então, para esse unidade experimental, eu vou sortear o tratamento A ou B, e esse também, né? Claro que se eu tiver 2, se eu sortear aqui, o outro vai ser do outro, né? Então, eu vou sorteando A e B aqui dentro desse bloco, A e B para essas duas, A e B para essas duas, A e B para essas duas. Nesse caso, cada bloco tem somente 2 unidades, né? E aí a gente observa que cada bloco, os blocos servem então como as repetições, né? Eles servem como as repetições e os números, então eu tenho 5 blocos para 2 tratamentos, então eu tenho 10 unidades experimentais. Então aqui está o esquema em que eu utilizo todos os princípios básicos da experimentação: repetição, controle local e casualização, ok? Né? Então esses são então os principais os princípios básicos que todo experimento tem que ter, né? E claro, na condução do experimento, outras coisas também podem influenciar, além desses princípios básicos, né? A gente não pode, então, que uma técnica experimental inadequada seja responsável aí pelo aumento desse erro, daquele erro experimental que pode aparecer, ó, da nossa variação ao acaso, né? Então a gente sempre deve aí pesar o material, calibrar o equipamento, sempre estar atento a essas coisas, pessoal. São detalhes, mas isso pode fazer diferença. Tirar medidas necessárias aí com uma precisão a maior possível, né? Uma falha aí que existe bastante é a aplicação não uniforme dos tratamentos aí em todas as repetições, né? Então você vai estar aplicando dosagem, por exemplo, ali, de cimento, né? Vamos dar esse exemplo. Você pode estar, se as doses forem muito diferentes, né? A quantidade, eu digo, né? Então isso pode afetar na resposta de cada repetição. Então, tem que sempre estar tomando cuidado com essas situações, né? Então planejamento é seguir esses passos, né? Esses passos, se vocês tentarem seguir, com certeza vão realizar um bom experimento, que é a ideia de que definir então que os tratamentos têm que ser comparados, né? Quais são os tratamentos que serão comparados, definir qual é a nossa unidade experimental, definir a forma como os tratamentos serão designados a essas unidades experimentais, né? Que aqui está embutido a repetição mais casualização, e definir quem é a nossa variável resposta, porque é ela que vai indicar qual é a forma que a gente vai, qual é a forma da análise e como ela vai ser medida, né? E aí definir o delineamento experimental. Então, assim, o delineamento experimental ele vai surgir o seguinte: se a gente utilizar um controle local, a gente está seguindo um delineamento. Se a gente não se usar, né, se a gente estiver nessa situação aqui, a gente vai estar
utilizando um outro delineamento, e assim sucessivamente, tá? Quais são os delineamentos, então, experimentais que a gente pode estar estudando, tá? Aqui a gente vai estudar alguns deles, né? Por exemplo, a gente tem o delineamento inteiramente casualizado, que a gente chama de DIC, ou seja, é o delineamento mais simples em que a gente considera todas as unidades experimentais homogêneas, não existe fator heterogêneo aí, né? Então, nesse caso, em geral, o controle local não vai ter problema, né? Um outro é o DBC, que é o delineamento em blocos causalizados, né? Que a gente vai estar trabalhando, né? Então, a gente tem aí um fator de heterogeneidade, como que a gente vai estar entrando nessa situação, né? Como que a gente pode controlar, né? Ou seja, tirar esse efeito, essa heterogeneidade, para que a gente possa deixar somente o que está variando aquilo que nós temos interesse em comparar. E também existem outros delineamentos, como o delineamento em quadrados latinos, né, que já é uma outra abordagem, tá? Nessa disciplina a gente acaba não vendo esse tipo de delineamento, tá? E também a gente vai estudar os delineamentos, né, nos ensaios fatoriais, tá, pessoal? O ensaio fatorial, ele não representa um delineamento, né? Experimentos fatoriais não representam um delineamento, porque como a gente vai estudar, ele é nada mais, nada menos do que um fator, do que um esquema de tratamento, tá? Então, existem lá os ensaios fatoriais, os ensaios que são em parcelas subdivididas, né? Então, não representam um delineamento, mas é um esquema de tratamento. Então, a gente vai ver muito como que esse esquema de tratamento de ensaios fatoriais pode ser planejado num delineamento inteiramente causalizado ou acaso e num delineamento em blocos casualizados. Tá, ok? Então, essas são algumas ideias aí que a gente vai estar trabalhando, né? Então, aqui tem um exemplo, pessoal. Tem um exemplo aí para a gente praticar, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, imagina que um pesquisador deseja verificar se 4 diferentes aditivos com 6 repetições cada têm efeito sobre a resistência à compressão do concreto de certas estruturas, né? Então, para realizar a realização do experimento, o pesquisador, ou o grupo de pesquisadores, dispõe aí de corpos de prova totalmente homogêneos, né? Então, com base nessas informações, a gente pergunta quem são as unidades experimentais, identificar os tratamentos, qual é o número de unidades experimentais utilizadas nesse experimento e como a gente vai validar, tá? Então, vocês podem tentar fazer isso, tá, pessoal? Vai ter um outro exemplo para vocês fazerem, mas se vocês quiserem tentar fazer agora, vocês podem parar o vídeo e tentar pensar e fazer, que o próximo slide vai nos dar aí as respostas, tá? Então, assim, primeira coisa, né? Quem são as nossas unidades experimentais? Ora, a gente tem que tentar verificar aqui as nossas unidades experimentais, ó, quem que é? Justamente são os corpos de prova que são totalmente homogêneos, né? Então já está dando a dica, está lá nessa descrição do experimento. Quem são os tratamentos? Ora, os tratamentos, pelo que a gente pode observar, só tem um fator, que é o quê? Os aditivos, né? O aditivo é o único fator que vai estar afetando aí a resistência à compressão no concreto, pelo menos no estudo que está sendo feito, né? Então, os tratamentos, como tem um único fator, os tratamentos são os níveis desse fator. No caso, 4. A gente tem 4 diferentes níveis desses fatores aí, desse fator, que está utilizando aí nas unidades experimentais, né? Então, identificar os tratamentos são os 4 diferentes níveis de aditivos. O número de unidades experimentais, pessoal, nesse caso, vai depender de quem? Vai depender da quantidade de tratamentos, que são esses 4 diferentes aditivos, e também vai depender das repetições. Veja que cada tratamento vai se repetir 6 vezes, né? Então vai ter, vamos pensar aqui, meus aditivos são A, B, C e D. Então eu vou ter 6 corpos de prova constituídos com aditivo A, 6 do B, 6 do C, 6 do D. Ora, então o número de unidade experimental nada mais é do que o produto entre o número de tratamentos e o número de repetições. Então é 4 vezes 6, 24.
E a validação, né, do meu experimento é a gente tentar alocar, então, de forma aleatória, né, cada um desses desses aditivos às unidades experimentais. Então, aqui estão as respostas, né? Para validar o modelo, como vocês podem ver, a gente deve realizar, então, um sorteio, né, para distribuir, então, esses aditivos aos corpos de prova. Tá? Então, aqui estão as respostas aí. Né? Bom, pessoal, o que a gente pode fazer também? A gente pode fazer isso no R. Tá? Dá para tentar constituir isso daí no R. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou parar um pouco a aula aqui, tá? Já deu em torno de 25 minutos, né? E a próxima aula a gente vai fazer no R, tá? Para não ficar tão longo aqui, tá bom? Então, vamos fazer no R e a gente vai ver como que a gente pode, então, designar, criar, né, esse desenho experimental lá dentro do R, né? Como que ele é um dos únicos softwares que auxiliam a gente para isso, né? Tentar tirar todo tipo de viés ali na atribuição dos tratamentos às unidades experimentais, tá bom, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vê o R e aí é dividida aí em 3 vídeos, ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.